Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Duda Teixeira e esse é mais um Cruzoé Entrevistas. Hoje a gente vai falar sobre o Tribunal Penal Internacional, que fica lá em Haia, na Holanda, e foi motivo de várias críticas essa semana, por conta de um pedido do procurador, o Karim Khan, de mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e três chefões do Hamas, o Yahya Sinwar, o Ismail Haniyeh, que fica no Catar, e o Mohammed Deif, que fica na faixa de Gaza, também junto com o Sinwar. Para falar sobre o assunto, eu convidei o Dorival Guimarães Pereira Júnior, ele que é advogado, é coordenador da Esquema Business School em Belo Horizonte. Dorival, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Duda, e obrigado aí pelo convite, e olá a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Joia. Bom, Dorival, não houve ainda nenhum pedido de prisão. O que a gente tem agora é o procurador, né, solicitando que isso seja feito. E teve uma crítica muito grande, uma reação muito grande. Inclusive, acho que todo mundo lá, os grandes lideranças de Israel, tanto do governo quanto da oposição, criticaram o procurador. E acho que a principal crítica que eu ouvi era de que o procurador estava fazendo uma equivalência moral, né? E, ao mesmo tempo em que ele pedia a prisão do Netanyahu e do Gallant, também estava pedindo do Sinwar, do Deif e do Haniyeh, né? Você concorda com essa crítica? Bom, Duda, a crítica ela tem um fundo de verdade, de razoabilidade, à medida que, primeiro, nós estamos tratando de uma resposta que foi dada ao Estado de Israel, independente da sua proporcionalidade ou não, a um ataque perpetrado por um grupo terrorista, que é o Hamas. A partir do momento em que se solicita a expedição de mandados de prisão de representantes de um Estado soberano e de um grupo terrorista, o que acaba acontecendo é colocar em proporcionalidade medidas coercitivas contra esses atores. E nesse sentido, eu acredito que sim, que a medida ela gera essa ideia de que há uma desproporcionalidade ou que se traz para um nível de igualdade agentes completamente diferentes, com funções completamente diferentes. Dorival, nesse caso, assim, estava muito claro os crimes que o Hamas cometeu já desde o 7 de outubro, né? A guerra que acontece depois, aí é uma coisa mais cheia de nuances, né? Israel tem demonstrado que às vezes toma esse cuidado para não atingir a população, ao mesmo tempo em que o procurador traz evidências de que não, né? De que estaria atacando a população intencionalmente. Mas se o procurador tivesse, antes, lá no final do ano passado, feito um pedido de prisão dos chefões do Hamas e depois, com mais investigação, feito o do Netanyahu e do Gallant, você acha que seria diferente? Faria mais sentido em termos cronológicos, Duda, porque, primeiro, os atos perpetrados contra o Estado de Israel pelo Hamas, que por si só já são mais do que reprováveis, e, de outro lado, uma exacerbação da resposta, segundo o argumento, inclusive, do próprio TPI, de atos contra a população civil. Por exemplo, o que seria supostamente a privação voluntária, deliberada, de acesso a alimentos, a água, etc. Aí faria mais sentido porque seria indicar abusos de Israel perpetrados, cometidos após ou como resposta aos atos terroristas. Nós teríamos aí uma lógica cronológica de reprovabilidade por motivos distintos, e não como se ambos os atos tivessem o mesmo peso, a mesma importância e a mesma gravidade. Dorival, que confiança que a gente pode ter nessas acusações que o Karim Khan faz em relação a Netanyahu e ao Yoav Gallant? Ele tem realmente essas evidências de que a Israel estaria, por exemplo, fechando
o encanamento de água potável para a faixa de Gaza, ou cortando a eletricidade, com o objetivo de causar, mortes civis? Bom, as provas relativas aos atos perpetrados pelo Hamas são indubitáveis. Por outro lado, alguns dos argumentos que são utilizados pelo procurador do Tribunal Penal Internacional, eles dependem de uma prova que é de difícil ou dificílima produção. Por exemplo, como é que nós conseguimos de fato comprovar que houve, por parte do Estado de Israel, um impedimento deliberado, voluntário do fornecimento de água? Se muitas das vezes existem fortes indícios e provas ao longo de uma série de investigações de que vários dos atos que impedem ou que têm impedido o acesso à água das populações em Gaza, mesmo antes dos ataques, são resultado, por exemplo, de ações do Hamas que utiliza daqueles canos para a fabricação, por exemplo, de lança-foguetes. Então, a produção dessas provas ela é muito mais sensível, é muito mais difícil. Por outro lado, as provas produzidas que demonstram a questão da violência dos atentados, elas são indubitáveis, elas se tornaram públicas e foram produzidas pela mídia internacional, não por um Estado ou não pela autoridade palestina ou pelo Hamas. Então, eu acredito que aí também uma dificuldade de comprovação, o que reafirma essa assimetria, essa diferença muito grande entre os dois lados. Eu não posso aqui dizer que não há atos reprováveis ou que não há indícios de atos reprováveis por parte do Estado de Israel, mas não se pode, de forma alguma, em momento algum, colocá-los no mesmo peso, na mesma balança dos atos praticados pelo Hamas. Tá. Dorival, eu acho que tem que dar uma explicaçãozinha aqui, quer dizer, o que o procurador está fazendo, é, e a gente não sabe ainda se vai ter esse pedido do mandado de prisão dos 5 envolvidos aí, né? Mas mesmo que venha esse mandado de prisão, não é ainda uma condenação, certo? O mandado de prisão ele tem um efeito preliminar, né? É como aconteceria num processo penal interno, né? Em que eu posso ter as prisões, as modalidades de prisão cautelar, preventiva, as prisões que sejam deferidas, autorizadas para evitar, por exemplo, a fuga, para evitar de alguma forma que haja que o direito se frustre, né, que uma decisão futura do Poder Judiciário seja frustrada porque o autor do crime ele não se encontra mais ao alcance. E por isso, no mandado internacional, como é que isso funciona? O TPI, ao contrário dos estados que são soberanos e que, portanto, têm um poder judiciário e que têm a coercitividade nos seus territórios, o TPI precisa contar com a ajuda dos estados signatários. Então, a partir do momento que é expedido um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, o Estado signatário se compromete a fazer valer aquela decisão. Evidentemente que nós temos que entender em qual estado ele se encontra. Por exemplo, a preocupação quando aconteceu com o Putin, né? Se o Putin viajaria ou não para a cúpula dos BRICS na África do Sul. Ora, a África do Sul, signatária do Tratado TPI, deveria cumprir. Por via das dúvidas, ele não compareceu. A mesma coisa agora. O porta-voz, por exemplo, da Alemanha, disse que se Netanyahu viajar para a Alemanha, que a Alemanha fará cumprir aquilo que se comprometeu como Estado signatário do Tribunal Penal Internacional. Por outro lado, Israel não é signatário do Tratado do TPI. Dessa forma, o próprio Estado, né, que nós temos aí a chefia de governo do próprio Netanyahu, ele não está comprometido com essa decisão. Mas isso é o que se questiona, é que isso poderia enfraquecer ainda mais o governo de Netanyahu em razão da impossibilidade ou do receio de que ele pudesse fazer determinadas visitas oficiais a países signatários, a países membros do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que o Netanyahu já esteve aqui no Brasil, né, na posse do Jair Bolsonaro. Agora, Dorival,
a questão dos acusados, né, serem extraditados, o julgamento ainda não quer dizer, ainda vai começar, né, certo? Porque ainda eles ainda têm a chance, então, de se defender das acusações e até poderiam ser inocentados, correto? Sim, primeiro a gente tem que entender que a própria figura da extradição ela tem uma função diferente. Aqui não seria propriamente uma extradição, não é? Mas digamos aí, uma condução coercitiva, o envio para que ele viesse a sofrer julgamento. Só que os processos no TPI, eles são processos lentos, demorados, e nós temos exemplos, né? O próprio ex-dignatário ditador Muammar Gaddafi, ele, embora tenha sido indiciado, embora tenha havido uma ordem de prisão, ele acabou não sendo julgado, né? Ele morreu antes de ser efetivamente julgado pelo TPI. Então, são momentos bastante diferentes, né? Há um tempo diferente. Numa situação normal, o que se faz, né, seria a busca a busca coercitiva por esse agente para que ele respondesse a esse processo em liberdade ou não. Nesse exemplo, se cumprido o mandado de prisão, ele responderia preso. Mas, então, essa condução, ou, como você usou a expressão da extradição, que é um instrumento de cooperação jurídica internacional, ela também pode ter fins instrutórios, ou seja, o objetivo é que aquela pessoa responda àquele processo, mesmo que num determinado período, ou num determinado tempo daquele processo, presa. Mas isso não quer dizer que haja a antecipação de uma condenação ou de um cumprimento de pena, porque na realidade aqui ainda não há uma condenação efetiva. Tá. Dorival, agora acontece de alguém ter então essa condução coercitiva, ser levado lá para a Haia, ter um julgamento, se defender e ser inocentado, ou tipo, ser mandado para a Haia já é meio que certeza que o sujeito vai ser condenado? É possível, sim, que haja no final de um processo em que esse indivíduo seja inocentado, né? Nós temos aí o Tribunal Penal Internacional hoje, ele possui 13 situações sob investigação e 9 exames preliminares em andamento, né? Então, esses casos eles vão envolver uma variedade enorme de acusações, desde crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade, e aí, a depender das acusações, pode haver, de fato, que aquele indivíduo seja inocentado por uma, por duas, por três das acusações, ou que venha a ser condenado. Nós não podemos falar numa antecipação das condenações, o que seria contraditório à própria ideia de um tribunal, em que se pressupõe a inocência e que, evidentemente, que mesmo diante de um vasto conjunto probatório, que nós vemos principalmente no caso dos líderes do Hamas, que isso não queira automaticamente significar uma condenação ou uma condenação antecipada. Dorival, e é um procurador só o Carincano, é isso? Há um procurador, evidentemente que há auxiliares, e o que pode acontecer, né, no curso de um processo, e a defesa pode se manifestar, pode dizer que não cabe, que não reconhece, por exemplo, é o que Israel obrigatoriamente faria, né, que não reconhece, por exemplo, a própria jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Nós temos uma coisa que é importante explicar, Duda, é que, para o direito internacional, ao contrário do que acontece no direito interno, em que nós temos um Estado soberano que diz, que cria as regras e que tem o elemento da coercibilidade, ou seja, que pode usar do uso da força, do monopólio da violência para fazer cumprir as suas decisões, o mesmo não acontece de maneira automática no cenário internacional, porque os Estados são soberanos e, portanto, soberanamente eles podem decidir se acatam ou não decisões ou se aderem ou não a tratados internacionais, a tribunais internacionais, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Então, na primeira ideia, um Estado que não é signatário, ele pode dizer, primeiro, eu não estou obrigado a cumprir as decisões, portanto, eu não reconheço essas decisões também. Obviamente que o Tribunal Penal Internacional acaba buscando um alcance maior por meio da cooperação dos Estados. Mas, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional não é um órgão judiciário das Nações Unidas.
o Tribunal das Nações Unidas, o órgão judiciário, o principal órgão judiciário das Nações Unidas é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça julga estados, por isso ela não poderia julgar uma questão como essa. Quem pode julgar pessoas, agentes, é o Tribunal Penal Internacional, que conta com vários estados signatários, mas, 123 estados signatários, mas não todos. E dentre esses estados que não são signatários está o próprio Estado de Israel. Então, este é um debate que é extremamente importante. Muitas das vezes, as decisões dos tribunais internacionais, elas perdem o elemento da coercibilidade, ou seja, a potencial ameaça do uso da força, porque não encontram um mecanismo prático para obrigar os estados que são soberanos a cumprirem as suas decisões. Por isso, nós não podemos dizer automaticamente, mesmo que haja uma condenação, haverá efetividade dessa condenação, a materialização dessa condenação, porque há todo esse debate com relação, que não é novo o debate, é um debate clássico, sobre a questão da soberania e daquilo que se pode ou não obrigar um Estado a fazer. Por mais que o direito internacional tenha evoluído e tenha buscado, ao longo do tempo, fazer com que esses princípios sejam colocados em prática e que possam se sobrepor em benefício da ideia de uma comunidade internacional ao dogma da soberania estatal, isso não é uma questão absoluta e nem de uma resposta imediata. Espera-se que, ao longo do tempo, a comunidade internacional ela se insira dentro de um contexto de uma interação muito grande, muito intensa, a ponto de fazer com que as decisões dos tribunais sejam válidas com uma velocidade, com uma respeitabilidade, com um grau de eficácia, como aconteceria nos tribunais internos, mas não é um efeito imediato. Então, o que nós temos hoje é esta questão de um mandado de prisão que ainda não encontrou efetividade e que não sabemos mesmo se encontrará. Que, por outro lado, deixa uma situação um pouco estranha, porque equipara atos de atores estatais, que é o Estado de Israel, atores não estatais, que são declaradamente terroristas pela maioria esmagadora da comunidade internacional e que tiveram um tratamento muito próximo em relação ao procurador do Tribunal Penal Internacional. Esse é o debate maior, acho que essa é a maior contextualização que nós podemos ter do caso. Interessante. Dorival, agora, uma outra crítica é que o procurador ele age de uma maneira muito política, só pensando aqueles casos que interessam a ele. Então, a gente falou aqui, por exemplo, do Hamas, então, grupo terrorista não estatal, mas teve também o caso do Estado Islâmico, né, que entrou ali no norte do Iraque, querendo causar o genocídio dos Yazidis, né, tinha essa intenção por trás. Tem campo de trabalho forçado na China dos muçulmanos uigures, né? Quer dizer que tem um monte de coisa que parece que o procurador ignora, mas ele vai lá e pega o Netanyahu, né? Você acha que faz sentido essa acusação? Essa seletividade, para usar a expressão, para indicar a mesma coisa que você acaba de mencionar, eu acho que ela é real. Existem argumentos que podem justificar esse ato. Por exemplo, de acesso maior a informações concretas, por exemplo, de uma provocação, ou seja, de algum Estado que venha a levar a conhecimento ou solicitar que o tribunal se manifeste, porque o procurador também ele age também de ofício, ou seja, ele não precisa ser provocado para agir. Então, nesse sentido, nós percebemos uma seletividade. Não necessariamente essa seletividade ela é deliberada, porque talvez ele próprio veja graus de gravidade, não menosprezando, evidentemente, todos os exemplos que você colocou, são claros atentados aos direitos humanos, atentados à vida, são atos de genocídio e de graves atentados aos direitos humanos, mas existe algo que talvez chame mais a atenção dele. Nesse sentido, é claro que nós percebemos uma motivação política. É óbvio que muito provavelmente se perceba, e eu infelizmente não tenho esses dados para dizer, para afirmar com muita clareza, mas que, por exemplo, fatos que tenham mais notoriedade na mídia internacional, ou que clamam uma maior atenção, acabam ganhando uma prioridade nos atos ou nessa escala de percepção do procurador.
Mas, obviamente, que nós percebemos que existe essa seletividade. Se essa seletividade atende ou não a interesses políticos, eu não posso dizer. Mas que existe aí uma diferenciação em casos, nós podemos perceber com os exemplos que você colocou. Por que não porque até agora a China não teve ainda, de fato, o mesmo tratamento, ou um tratamento com a mesma velocidade? Porque a questão do Iraque, será que na questão do Iraque com o Estado Islâmico, será que são questões que têm uma prioridade menor? Ou será que o que se busca por meio disso é dar maior notoriedade à própria atividade do Tribunal Penal Internacional e do procurador? São questões que não têm uma resposta fácil, mas que levam, de fato, como você colocou, que levantam uma certa preocupação com relação a essa lista de prioridades. Qual é a prioridade que é dada pelo Tribunal Penal Internacional por meio do seu procurador? Interessante. Quer dizer, tem uma busca aí por ganhar notoriedade, né, espaço na imprensa, na mídia, ao mesmo tempo que às vezes o país, tipo, é mais difícil enfrentar um país tipo a China, né? E acho que tem uma outra questão também, você tem que pensar nos resultados que a atuação pode ter, né? Por exemplo, se você faz uma acusação contra o Estado Islâmico, onde está o líder do Estado Islâmico, né? Que vai poder responder e ser mandado para a Haia, né? Às vezes o cara, esqueci o nome dele, mas ele estava no meio de uma guerra, né? Ele acabou sendo morto, né? Então, às vezes, assim, também, tipo, acho que tem esse cálculo também, né? Da utilidade de fazer uma acusação, mas concordo com você que tem várias coisas influenciando aí. Dorival, agora, quando sai o mandado de prisão do Vladimir Putin, o Lula esperneia, reclama, critica o Tribunal Penal Internacional. Então, a minha pergunta é essa: como é que está a legitimidade do TPI, se a autoridade do TPI está sendo colocada em xeque? Porque o Lula ele fala, mas por que a gente, Brasil, tem que estar no TPI? Só, né, a gente é obrigado a fazer isso? Que tribunal é esse? Membros do governo do Lula, né, que é um pouco isso também, né? Nosso governo tem essa coisa de meio que todo mundo vai seguindo a linha do Lula, não tem muita crítica interna. E aí agora, com o Netanyahu, você também teve essa crítica dentro de Israel, nos Estados Unidos, ao TPI. Você acha que a legitimidade do TPI está em xeque? Vamos buscar essa resposta com dois pontos diferentes. Primeiro, a questão do governo Lula. Aquela declaração do presidente foi uma declaração infeliz, porque ele deu a entender que mal sabia que o Tribunal Penal Internacional existia. Ora, o Brasil nomeou no primeiro mandato da composição do Tribunal Penal Internacional uma brasileira, a Silvia Steiner, que foi a juíza do Tribunal Penal Internacional de 2003 a 2012. Ou seja, o Brasil teve já uma juíza nomeada durante o governo do PT como primeira formação do Tribunal Penal Internacional, uma jurista notável e que muito bem nos representou. Ou seja, o Brasil ele não pode relegar toda uma tradição na área do respeito, do cumprimento e do fomento ao direito internacional. Nós sempre participamos das organizações internacionais e não foi diferente com o Tribunal Penal Internacional. Obviamente que dentro dessa ideia de organizações internacionais, de tribunais internacionais que precisam da aceitação dos estados de maneira clara ao aderirem ao tratado, para que o tratado claramente exerça a função para esses próprios estados, ou seja, uma obrigatoriedade para esses estados, é natural que em determinadas situações, pelo interesse do Estado ou pelo desinteresse do Estado, que ele queira e alegue que uma determinada decisão ou um determinado tribunal vale ou não para si. Pois bem, no caso do Tribunal Penal Internacional, como ele pode julgar pessoas e não apenas estados, como acontece na Corte Internacional de Justiça, muitos países não aderiram. Nós temos 123 estados signatários do Tribunal Penal Internacional, dentre eles o Brasil, mas Estados Unidos e Israel não fazem parte dessa lista. Ou seja, eles já disseram, nós não reconhecemos esse tribunal.
Por quê? E principalmente no caso dos Estados Unidos, porque como esse tribunal julga também pessoas, ele poderia julgar chefes de Estado, ele poderia julgar generais, chefes de Estado maior, ministros, e isso comprometeria, dificultaria ou traria uma certa instabilidade por atos praticados por esses estados. No caso dos Estados Unidos, que tem um longo histórico de ações de intervenção positivas, questionáveis ou não, em diversos países, né? Iraque, Afeganistão, Síria, etc. Então, esse é o maior receio desses estados de participarem. Mas ser colocado em xeque é sempre que uma decisão de uma organização internacional, ela põe o dedo na ferida e ela aponta para um Estado dizendo que esse Estado deve ou não fazer algo, é natural que esse Estado, ele provoque, esse ato provoque uma reação estatal. A comunidade internacional, ela questiona muitas vezes as decisões de tribunais internacionais, de organizações internacionais, mas eu continuo afirmando a importância das organizações internacionais e das organizações internacionais, principalmente dos atos do judiciário internacional, porque esses tribunais, eles trazem para o sistema internacional algo que é extremamente necessário. E o que é necessário nesse caso? É extremamente importante, é extremamente necessário que o sistema internacional busque mecanismos para solucionar determinados problemas, porque, do contrário, os estados se tornam acastelados em si próprios e com uma autonomia que não pode ser questionada, a menos internamente. Então, é necessário, sim, e nós devemos sempre insistir, como brasileiros, que o Brasil mantenha essa tradição de respeito às decisões dos tribunais internacionais. Não podemos negligenciar, mesmo que algumas dessas decisões possam ser incômodas, mas é importantíssimo. Por que o Brasil, às vezes, se vale de questionamentos de organizações internacionais e faz isso em vários setores diferentes, e por que depois vai dizer, por que da importância aqui que esse tal desse Tribunal Penal Internacional? Não, o Tribunal Penal Internacional nasceu com um objetivo claro: combater abusos praticados por estados, agentes estatais, contra direitos humanos. Então, é importante que nós tenhamos esse questionamento, é importante que nós respeitemos as decisões, é importante também que nós cobremos, inclusive, se há utilização política ou não, seja do próprio tribunal, seja de manifestações contrárias às decisões desses tribunais. Então, nós não podemos aí virar a casaca, mudar de opinião a qualquer tempo, principalmente enquanto um Estado que, pelo menos na nossa tradição, que vem muito antes do atual governo, que vem de respeito às organizações internacionais, ao direito internacional e a princípios que são construídos de maneira histórica e que vem buscando objetivos de estabilidade, de paz, harmonia internacional e principalmente da justiça internacional, que atos perpetrados contrários ao direito, que eles não escapem à justiça, à atuação de um sistema judiciário que é princípio de uma civilidade internacional. Dorival, você citou a Silvia Steiner, uma brasileira, né? Foi juíza no TPI. Ela geralmente é muito elogiada pelo desempenho, pela atuação dela lá em Haia. Agora, eu te pergunto, no geral, qual que é a independência ou a imparcialidade dos juízes julgarem lá em Haia? Até porque eles são escolhidos pelos governos dos seus países, né? Eles tendem, de repente, a seguir a linha dos seus governos, não? Olha, a própria ideia da imparcialidade do juiz, assim como nós temos esse princípio no Brasil, ela se reproduz também internacionalmente. Obviamente que em determinadas situações, é claro que aquele juiz ele poderia se dizer impedido a alegar um impedimento de julgar se de alguma forma ele tivesse ligação, interesse com relação à questão que vai ser julgada. Obviamente, por exemplo, se o Brasil estiver envolvido numa contenda, que um juiz brasileiro não poderia julgar, ou caso esse juiz tivesse dupla nacionalidade, ou comprovadamente tivesse relações com aquele país. É o que nós percebemos, Duda, isso aí é uma espécie de tendência que é mensurável, né? Que os juízes oriundos de países menores, eventualmente países até com menor expressividade no cenário internacional, eles se vejam em situação de independência maior.
Mas nós temos aí, de uma maneira geral, juízes muito preparados e que conseguem manter uma independência, conseguem manter uma atuação neutra, como deveria ser, e imparcial, como é princípio da atividade jurisdicional no mundo inteiro. Ótimo. Dorival, super obrigado aí pela aula de TPI, viu? Gostei bastante. Prazer falar com você e estou sempre à disposição, conte sempre comigo. Muito obrigado, viu? Joia. Bom, eu sou o Duda Teixeira, conversei agora com o Dorival Guimarães Pereira Júnior, ele que é advogado e coordenador da Esquemar Business School em Belo Horizonte. Foi aí realmente uma ótima aula sobre o Tribunal Penal Internacional. É isso, até a próxima. Tchau.